Olá, amigos da Terra Santa, espero encontrá-los bem. Hoje, então, vou gravar o vídeo que nós combinamos a respeito do LinkedIn. Eu fiz um material bem direcionado para a necessidade da Terra Santa, tá? Lembrando que a ideia do LinkedIn veio quando, numa reunião, o Ricardo falou sobre angariar leads, daí ele falou sobre uma ferramenta do IBGE que ele fazia uma prospecção ativa de alguns contatos e que atualmente não tem mais essa disponibilidade. E, bom, depois, aí veio a ideia, então, da prospecção para mercado corporativo, as agências, etc., através do LinkedIn, né? Então, eu vou apresentar o material, esse material depois vai ser disponibilizado para vocês, como complemento a esse vídeo, eu vou passar os slides, esse mesmo PDF vai para vocês, e vai também uma pastinha de materiais de estudo complementar. Esse estudo complementar fica a critério, quanto mais vocês se aprofundarem, claro, mais vão ter consistência no conhecimento do que estão fazendo. Porém, o material que eu preparei é dar conta de que vocês comecem mesmo sem estudar mais ou se aprofundar nos materiais de apoio que eu vou enviar. Os materiais, tem um e-book aqui da própria Projetual, a leitura é opcional, mas tem alguns materiais bem consistentes que são do próprio LinkedIn, por causa de um curso que eu fiz em 2020, 2021, algo assim. E que continua servindo e atualizado para o que a Terra Santa precisa, ok? Então, eu não vou ler o material que eu preparei, porque eu gosto de ter uma coerência na linha de pensamento. Então, eu começo com uma introdução básica sobre o que é o LinkedIn, o tamanho dele no Brasil, a importância dele aqui no nosso mercado, para vocês até entenderem por que LinkedIn, não Pinterest, por que isso e não aquilo, né? Então, saber o que estamos fazendo e que nós estamos fazendo as coisas com estratégia. Que mais? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que já estejam vendo. E, então, esse é o material que eu vou mandar posteriormente, provavelmente via WeTransfer, ok? Um minutinho, sair aqui da minha tela sem querer. Aqui. Então, ali tem um índice, né, para vocês verem os tópicos que a gente vai abordar, tá? Vocês podem ler novamente. Nesse primeiro tópico de apresentação, é um tópico introdutório, como eu falei, eu cito as fontes em links ali embaixo, são fontes bem atualizadas, porque eu realmente pesquisei para fazer esse material para a Terra Santa, tá? Então, são pesquisas bem recentes. A gente tem ali as 10 redes sociais mais utilizadas no mundo e as 10 mais utilizadas no Brasil, né? Então, vocês veem que no ranking mundial entram as chinesas, e daí o LinkedIn fica um pouco ali em 8ª posição, no Brasil, 6ª posição. E isso a gente tem que considerar o quê, né, gente? Quando a gente vê posição, a gente tem que ver também a finalidade de cada rede social. Então, a maior parte das redes sociais, elas são para entretenimento e elas acabam pegando um público também com faixa etária inferior a 18 anos. Por isso que o LinkedIn tem 63 milhões de usuários, porque normalmente as pessoas que usam o LinkedIn já são maiores de 18, isso já exclui um público bastante grande, né? Então, o tamanho aqui do LinkedIn ao redor do mundo, tá? Vocês podem ler depois. E a gente entender que o LinkedIn não é exatamente uma rede social de entretenimento, e sim uma rede social de negócios, tá? Então, quando a gente vai numa fonte mundial como o HubSpot, por exemplo, a gente vê que o LinkedIn é muito fértil justo para a angariação de leads, que foi o que o Ricardo trouxe para mim quando citou essa prospecção de e-mails qualificados, né, das pessoas da Terra Santa através de uma ferramenta do IBGE. Então, aqui dentro do LinkedIn, a gente consegue fazer essa prospecção ativa também, não só a produção de conteúdo, que é o que a gente faz nas outras redes sociais.
tá? Aqui a gente tem um pouco do perfil dos brasileiros, que vocês podem ler depois, ok? Um pouco mais de mulheres na rede social, mas uma faixa etária predominantemente 30 a 49 anos. Eu vejo que tem bastante fit aí com quem tem viajado com a Terra Santa. E alguns dados a mais que constam no último relatório trimestral global do LinkedIn, ok? Aí a gente vem um pouquinho do porquê que o LinkedIn faz sentido. Lembrando que aqui a gente está falando em vendas B2B, ou seja, business to business, empresas para empresas. Nosso foco aqui não é exatamente consumidor final. Pode reverberar no consumidor final, no viajante? Pode, mas o esperado é mais público corporativo, ok? Então, as agências de viagens, eventualmente, a gente consegue achar públicos por ocupação, então também consigo achar pastores, por exemplo, né? Caso venha ou volte a ser de interesse de vocês trabalhar com esse público. Então, só recapitulando um pouquinho, como que a gente fazia prospecção, ir atrás de clientes antigamente, né? Fazia muitas ligações, agendava demonstração de vendas, aí fazia qualificação de contatos. Hoje, com as redes sociais, a gente produz conteúdo, educa o cliente, envolve os contatos para acompanhar durante a jornada de compras, né? Então, por que o LinkedIn faz sucesso para venda? Porque a gente está na era do vendedor estratégico, né? Que é um vendedor que agrega valor, que entrega valor, que conhece aquilo que o cliente está buscando e que se posiciona como uma autoridade naquele tema. E isso tem muita relação com a Terra Santa, porque a Terra Santa justo vem de que, no seu posicionamento de marca, vem de que é uma especialista nas viagens religiosas. Então, o LinkedIn justamente é uma rede social bastante propícia para quem é especialista em algum tema, tá? Aqui eu gostaria que vocês lessem depois um pouquinho mais sobre a evolução desse processo de vendas e relembrar um pouquinho a jornada de compra nos canais digitais, né? Isso aqui de uma forma muito simplificada, claro, muito sintetizada, mas basicamente a gente acompanha as pessoas desde o despertar do interesse, da consciência, ou seja, poxa, nunca pensei que eu poderia fazer uma viagem religiosa, até as pessoas que já têm um potencial interesse, eu gostaria de fazer, as pessoas que a gente desperta desejo, realmente falando sobre a facilidade que a Terra Santa pode, as facilidades que a Terra Santa pode promover, por exemplo, no auxílio ao visto e a toda a documentação, desperta o desejo, mostro que é viável, falo de parcelamento, falo de pagamentos programados, e daí eu consigo, então, a compra, né, desse consumidor. A gente tem alguns dados aqui também sobre social selling, que são as vendas através de redes sociais, sempre dados direcionados para LinkedIn, coletei para vocês. Mas apesar de a gente estar falando desse novo processo de vendas, lembrar também que o novo processo de vendas prevê ou pressupõe que nos posicionemos como influentes e não como vendedores. Então, não é ficar fazendo oferta o tempo todo, e sim mostrando conhecimento de causa e mostrando eu tenho a solução para esse sonho, né, que você quer realizar, essa viagem religiosa, essa renovação de votos, o batismo no Rio Jordão e etc. E aí eu trago para você, só recapitulando, o posicionamento da Terra Santa, que seriam os pilares de marca, porque isso o departamento comercial da Terra Santa me trouxe numa reunião que eu tive com elas, que elas gostariam que isso sempre fosse revisto e falado nas nossas redes sociais. Não quer dizer que não seja feito, quer dizer que o comercial mapeia isso como os principais pilares. Então, a questão sempre, né, de nós realizamos um sonho, a gente tem exclusividade, né? Então, grupos relativamente pequenos, apesar do volume de gente que a gente leva, é porque a gente leva muitas caravanas por ano, né? Então, o apelo de exclusividade, ele se sustenta aqui. A questão do destino específico, então, ele é muito desejado e quando é muito esperado, é visto como premium.
O posicionamento claro de viagens com propósitos espirituais, né? Viagens religiosas. Então, ter um posicionamento de marca claro é muito bom para quem quer se mostrar como autoridade na rede social. Expertise, quantidade de caravanas por ano e quantidade de passageiros, isso nos diferencia da concorrência. Atendimento, acompanhamento e principalmente confiança. E mais uma vez aqui recapitulando que no LinkedIn da Terra Santa a gente vai aprofundar o foco no conteúdo e não no número de likes ou outras métricas, porque o que importa é a geração de negócios ou geração de leads. No caso da Terra Santa, quando me chamaram, quando o Ricardo me contratou, também um branding forte. E um branding forte, uma marca premium, precisa ter esses pilares aqui de posicionamento. Né? Então, a gente não vai se preocupar com métricas da vaidade, mas a gente vai se preocupar quantos leads o LinkedIn está gerando, quantas conexões qualificadas eu consegui fazer, quantos acessos ao site o LinkedIn está me trazendo e quantos acessos ao WhatsApp o LinkedIn está me trazendo. Aqui as sugestões do comercial quanto à produção de conteúdo, isso aqui é fala das vendedoras da Terra Santa, produzir mais conteúdo de valor para a marca, explorar atributos de convencimento e estímulo de desejo. Então, gente, a gente tem que fazer alguns CTAs a mais, chamadas para ação, estimular desejo. Divulgar as próximas caravanas, ainda que não com dados super completos devido à concorrência, estou ciente disso. Explorar as facilidades e flexibilidade para viajar. Suporte necessário e oferecido pela Terra Santa, como a questão do visto que eu já falei, e nos posicionarmos muito claramente como somos operadora e não agência de viagens. Indo para a parte prática, a gente tem que saber como configura um perfil muito bem configurado. E aí vocês vão me dizer assim, poxa, por que configurar um perfil se a gente vai fazer uma company page, a Terra Santa não deve ter um perfil? De fato, a Terra Santa não tem um perfil, as empresas não têm um perfil, as empresas têm company pages, que são as páginas profissionais. Porém, vocês vão ver adiante que os pilares do LinkedIn são o conteúdo de qualidade e as conexões feitas dentro da rede social. E quem faz as conexões é um perfil pessoal e não a company page. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que por que a gente tem que ter um perfil pessoal forte. Porque esse perfil vai ser o que a gente chama de perfil porta-voz. Essa pessoa vai reverberar os conteúdos da Terra Santa dentro do LinkedIn, para que as conexões que são os amigos, se fosse Facebook seria amigos, que nós selecionamos estrategicamente, vejam esses conteúdos de uma forma ativa, ou seja, a Terra Santa estimulou, e não de uma forma passiva postar na company page e ficar esperando que essas pessoas descubram, tá? Depois vocês leem aqui o material e vai esse material de apoio do LinkedIn, do próprio LinkedIn, que é um PDF, como criar um perfil campeão de vendas. Esse eu acho que valeria a pena um tempinho para estudar, porque a gente precisa fazer um perfil muito forte para o Ricardo, tá? Eu vi que vocês já personalizaram a company page, que é algo que eu já havia pedido, porém, agora nós vamos para essa segunda fase, que é o que eu fiquei de explicar, ok? Então, esse é o link, a print do perfil do Ricardo. Se vocês não quiserem usar, ou se ele não quiser usar a própria foto, a gente tem aquele recurso do bonequinho, o avatar dele, que vai fazer parte de alguns vídeos do YouTube. Então, ele pode fazer parte aqui também do avatar do LinkedIn. Confesso que uma foto de pessoa seria muito mais forte dentro da rede, então confesso que uma foto do Ricardo seria muito mais bem-vinda, melhor vista, mas fica aí, se ele não quiser se expor, é possível fazer com aquele bonequinho, ok? E aí também quero que vocês leiam o material depois, mas vincular, embaixo de diretor, vincular a company page da Terra Santa para que a gente possa clicar e chegar lá. Hoje está escrito manualmente, a gente não está conseguindo enxergar, ok? A gente tem que caprichar muito no preenchimento de todos os campos do perfil para não cair em gafes, como algumas que eu fiz aqui, vocês vejam depois. Mas assim é como as pessoas vão nos ver ou serão sugeridas a se conectar conosco dentro do LinkedIn. Então, a gente não pode dar bola fora nessa primeira impressão, tá?
Lembrando que no LinkedIn, através do perfil pessoal, quando vocês forem em cultos de igreja ou outro evento qualquer, vocês podem habilitar um recurso de Bluetooth dentro do LinkedIn, como se fosse a cerca digital, e eu consigo, abro o LinkedIn, ativo no meu perfil pessoal essa possibilidade de encontrar quem está participando do evento e adicioná-los no LinkedIn. Isso seria bem interessante para quando o Ricardo ou quem tiver o acesso dele no LinkedIn frequentar igrejas, por exemplo. Bom, aí aqui eu vou explicar o que é o LinkedIn Pulse, para caso alguém escute falar. Na verdade, ele tinha esse nome, mas em 2013 o LinkedIn Pulse deixou de ser um serviço ou produto à parte e passou a ser nativo. É a área de artigos própria do LinkedIn, tá? E por que eu coloquei isso aqui? Porque os artigos dão muito peso e muita visibilidade para o perfil pessoal. Então, seria estratégico para a gente que os textos de blog que o Ricardo revisa, faz a redação ou valida a redação, esses textos pudessem ir para a área de artigos do perfil dele, tá? Depois vocês leem aqui o passo a passo, né? Mas eu estou aqui explicando a parte estratégica. Não dá conflito com SEO, não precisam se preocupar, porque o Google ele vai ler o perfil do LinkedIn, ele não vai ler os artigos que estão dentro. Então, os textos de blog, se replicados dentro da área de artigos do LinkedIn, continuam sendo inéditos e autorais, ok? Aqui eu explico que, além de ir no feed das conexões, que o Ricardo escreveu um novo artigo, e esse novo artigo preferencialmente vai ter um CTA no final, chamando para reservar, chamando para o WhatsApp, chamando para mais informações, enfim, estimulando venda. Além disso, ir para o feed, né, para as pessoas lerem, daí como o conteúdo e o CTA vai estar lá no final, isso pode virar uma notificação na caixa de entrada das tuas conexões, tá? Então, só mostrando para vocês como que fica visualmente e como que o LinkedIn organiza todos os meus artigos ali dentro da rede social. Indo para a Company Page, gente, que é a página profissional, é a que a Terra Santa já tem, já está linda ali, personalizado e tudo mais, eu vou também ceder um material de apoio para vocês lerem sobre como fazer uma Company Page de sucesso. Vale a pena o checklist, né? Os outros PDFs que eu estou mandando em complemento, eu diria que são mais opcionais a leitura, mas o estudo de como fazer um perfil campeão e como fazer uma boa company page, eu acho que vale a pena vocês investirem esse tempinho. Aqui tem um vídeo explicativo sobre a diferença de company page e showcase page no LinkedIn. Nesse momento faz sentido para a Terra Santa investir na company page e no perfil pessoal do Ricardo. Porém, nada impede de, no futuro, quando essa engrenagem já estiver rodando, a gente evoluir para uma estratégia de showcase pages para cada caravana, por exemplo. Mas aí, no momento oportuno, eu posso explicar. Aí a gente vem com informações complementares, como, por exemplo, a frequência de posts, para a gente ver que, naturalmente, a frequência de posts no LinkedIn é uma frequência mais baixa. O que importa mais é a relevância e a constância, ou seja, conteúdo com entrega de valor e constância ao longo do tempo, uma frequência sustentada ao longo de um tempo. Aqui nesse outro vídeo eu falo um pouco sobre o LinkedIn, mais de uma forma introdutória, né? Algumas dicas sobre publicações, então, no máximo 1 hora por semana você consegue fazer um bom trabalho, e só que ter a disciplina de ter essa hora dedicada. E ao lado esquerdo, uma print de que as pessoas pedem bastante recomendação dentro da rede, tá? De todo tipo de serviço. Além dos artigos, outro formato de extrema importância no LinkedIn são os vídeos. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Postar vídeos na horizontal, que é o formato do LinkedIn, e a gente não vai embedar do YouTube, a gente vai subir no LinkedIn. Então, da mesma forma,
como a gente deve fazer no Facebook, que não é pondo o link do YouTube, e sim subindo no Facebook Watch, para ter mais alcance, para ter mais entrega, aqui também. Só que tem uma ressalva, ok? Os vídeos do LinkedIn, eles podem ter no máximo 15 minutos quando eu faço upload pelo computador e no máximo 10 minutos quando eu faço upload pelo app. Então, se vocês tiverem vídeos maiores do que 15 minutos, sobe no YouTube, embeda link no LinkedIn, vai aparecer a miniatura clicável, igual tá na print ao lado. Vídeos inferiores a 15 minutos, sobe direto na plataforma. Outras questões relacionadas ao LinkedIn Marketing. Então, aqui eu já tinha antecipado, né? Conexões e conteúdo são os dois pilares fortes do LinkedIn, e eu vou explicar o que seriam isso. O que seria isso? As conexões, gente, é justamente você se conectar, fazer networking, se tornar amigo, que seria o antigo amigo do Facebook, né? Dentro da rede social, então fazer um networking digital. E para isso a gente vai usar o perfil do Ricardo, porque são pessoas que se conectam com pessoas e não páginas. As páginas elas têm seguidores e funcionam de modo passivo. Os perfis pessoais podem se comportar de forma ativa. Então, vale a pena também esse outro PDF, que é como encontrar os clientes certos no LinkedIn, mas eu vou explicar aqui de uma forma que não seja obrigatório ler o material. Então, qual é a ideia, né, do LinkedIn e que eu quis explicar essa rede social? A gente pode fazer prospecção ativa usando ferramentas externas ou usando os filtros do próprio LinkedIn. Então, de forma gratuita, a gente pode achar pessoas que nos interessam, que vejam o conteúdo da Terra Santa, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, para fazer isso, eu tenho que ter muito claro quem são as minhas pessoas, ou seja, com quem eu quero falar dentro dessa rede social. Se fosse aqui na Projetual, eu falaria com vocês, eu quero falar com gerentes de marketing, né, do Brasil todo, por exemplo. Eu quero falar com gerentes de marketing de São Paulo, né? Lá na Terra Santa, vocês então vão querer agentes de viagem, pelo que eu entendi, o B2B. Dentro da agência de viagem, quem é o comprador, quem é o contato de vocês? Essa pessoa tem um cargo. Então, vocês têm que saber bem, mapear com quem eu quero conversar. Acho que essa é a pergunta-chave. E aí, gente, pelo próprio campo de busca, você encontra filtros no LinkedIn para adicionar essas pessoas. Basicamente, as ferramentas externas que a gente contrata e paga por mês, elas fazem esse trabalho escalar e automatizar, ou seja, elas fazem esse trabalho um pouco mais sozinhas, não totalmente sozinhas, porque você ainda tem que configurar vários campos ali do que você quer, e elas fazem isso com escala. Por quê? Porque se você começar a adicionar muita gente no LinkedIn no mesmo dia, ele bloqueia você por 24 horas para novas conexões. É isso que acontece. Pelas minhas contas, se você adiciona mais de 11 conexões no mesmo dia, ele te bloqueia. Mas até 10 pessoas por dia vocês podem fazer com segurança. Se você faz 10 pessoas potencialmente qualificadas todos os dias, apenas em dias úteis do mês, você tem pelo menos 200 conexões estratégicas dentro de um mês. Isso é um número muito bom, porque ao longo do tempo vai escalar. Se a gente tiver aí uns 700 a R$1.000 por mês para contratar uma ferramenta, vamos fazer via ferramenta e ganhar escala, agilizar esse processo. Mas vamos ver primeiro aqui a forma nativa, né? A forma manual de usar os filtros do Instagram. Eu posso copiar e colar essa fórmula, né? Esse código aqui, usando os campos que interessam a vocês. Tá? Então, é copiar e colar. Primeiro, title, 2 pontos, o cargo que eu quero. And, title, 2 pontos, o segmento. And, title, 2 pontos, a localidade. Então, exemplo, coloquei ali uma persona que interessa para, sei lá, Projetual ou qualquer outro cliente de outro segmento. Eu quero sócios ou donos ou proprietários ou CEOs
do segmento de cobrança, ok? Então, veio várias pessoas que no seu perfil têm essa qualificação. Aqui na Terra Santa eu fiz um exemplo, então eu usei o código title, diretor ou proprietário, and title, segmento, que eu coloquei turismo. E apareceu esses resultados ao lado. E aí eu não coloquei localidade, porque eu entendo que a Terra Santa pode querer Brasil inteiro. Então, quando eu não quero um filtro, eu só tiro. Bom, pegou ali esse primeiro resultado, que está printado no lado esquerdo, e vejam que nem todos eu vou pedir para me conectar. Desses 5 ali, eu selecionei 2. E 1 já estava e 2 eu deixei passar. Então, de 5, 3 qualificaram para mim. Por quê? Porque um é diretor na Ibitur Turismo, fez sentido, o outro é de sócio-diretor na Blue Compass, fez sentido, o outro é sócio-diretor na RF Viagens, fez sentido. Mas, por exemplo, diretor numa agência de comunicação não fez sentido e numa agência de marketing também não fez sentido. Por que essas pessoas apareceram? Porque em algum momento elas tiveram essa ocupação, tá? Então, filtrou, veio o resultado, eu só vou olhando. Não preciso nem trocar de tela, faz sentido, conecta, não faz sentido, não conecta. Aí, o que vai fazer isso ser eficaz ou não é o conteúdo que eu estou postando. Porque se no LinkedIn eu quero conversar com agências de viagem, então o meu conteúdo tem que ser o programa de fidelidade, tem que ser a tabela diferenciada para agências, tem que ser os atributos de convencimento para parcerias com essas pessoas, ok? Então a gente tem que pensar nisso, conexão estratégica e conteúdo para esse público em específico. Aqui eu coloco algumas ferramentas para automação, se vocês quiserem fazer isso aqui de uma forma automatizada e não de uma forma manual. Tem várias opções, o próprio Sales Navigator, que é a ferramenta de prospecção do LinkedIn, associada ao LinkedIn, é uma opção, talvez um pouquinho mais cara, mas eu acho que faz sentido conhecer todas elas. E por ser nativa do LinkedIn, o Sales Navigator tem um PDF para vocês entenderem como que funciona, que eu vou mandar depois do vídeo para vocês. Com relação à produção de conteúdo, então já falamos das conexões, agora a gente vai falar da produção de conteúdo. O que faz o nosso conteúdo ganhar maior alcance organicamente, tá? Sempre que possível, marcar com arroba o nome de pessoas e de páginas, dá para marcar tanto o perfil quanto o company page, ok? Usar hashtags, só que não adianta copiar e colar as hashtags do Instagram, a questão é você ver hashtags que façam sentido e que tenham volume de uso dentro do LinkedIn. À direita eu postei um post, eu postei um exemplo de conteúdo bem trabalhadinho nesse sentido de marcações, tá? Poucas hashtags também funcionam, você vê aqui que ela botou 2, o LinkedIn é isso aí, 2 ou 3 hashtags, só que estratégicas dentro da rede social. Fazer perguntas, vocês sabem, Fernanda e Stephanie sabem, fazem muito bem aí na Terra Santa, né, para estimular engajamento, interação, e isso faz aumentar o alcance orgânico. E faz sentido storytelling dentro do LinkedIn também. Então, tem alguns conteúdos ali no YouTube de vocês que a chamada em si, o storytelling em si faz sentido. Talvez eles teriam que ser um pouquinho mais com entrega de valor em termos de conteúdo, porque ali aqueles 12, 15 segundos não vai funcionar no LinkedIn. Mas como vocês estão fazendo coisas novas para o YouTube, eu acho que dá para pensar o que funcionaria no YouTube e no LinkedIn também, para poder aproveitar esse material. Da mesma forma como o blog, né? E o que eu sugiro, por exemplo? Toda semana o texto que for para o blog também vai para o perfil do Ricardo, e como artigo, e a company page compartilha. Lembrando que company pages não podem fazer artigos, por isso que tem que ir para o perfil do Ricardo. E o vídeo do YouTube vai para a company page e o Ricardo compartilha, né? Então a gente vai ter um conteúdo em cada um e os compartilhamentos para fazer isso chegar nas conexões. Aqui, só lembrar que a gente consegue pesquisar as hashtags, que eu falei que é legal usar, também no campinho de busca, tudo na lupinha lá em cima, marca hashtag viagem, marca hashtag Israel,
e você vê não só o volume de uso disso dentro da rede, para ver se faz sentido ou não, mas também ele te sugere hashtags correlatas. Quase nos encaminhando para o final, a gente tem o LinkedIn Ads. Vou explicar brevemente que páginas podem, company pages podem anunciar. É lá na visão de administrador da company page, que dentro da abinha ferramentas administrativas você vai ter a possibilidade de patrocinar. Patrocinar a atualização quer dizer patrocinar um post, ok? E aí a gente vai, quando clicar naquele botão, vai ter o passo a passo. Primeiro, criar uma conta de anúncio e depois criar a campanha. Para só depois, dentro da campanha, que fica dentro da conta de anúncio, configurar os anúncios. Bom, eu coloquei links para passo a passo de como fazer anúncios no LinkedIn aqui, porque eu entendo que não é o que vocês vão fazer num primeiro momento. Só que como o Ricardo está muito de olho em como fazer alternativas para o Google Ads, eu já falei para ele, o Instagram Ads é uma ótima alternativa e o LinkedIn Ads pode ser uma alternativa também. Lembrando que no feed a gente só consegue anunciar através do LinkedIn Ads, porém na lateral direita do LinkedIn eu consigo anunciar pelo Google também, ok? A gente tem algumas opções de envio de mensagem de forma paga, ou seja, eu não sou conectado com a Milena e eu quero muito enviar uma mensagem para ela, dá para pagar e cair na minha caixa de entrada, ok? E aí, então, a gente tem para finalizar esse capítulo, a gente tem um material também em PDF que vale a pena ali ler, não é obrigatório, mas te dá alguns insights sobre aumentar o potencial de marca dentro do LinkedIn, seja na visão paga ou na visão gratuita. A gente tem o LinkedIn Premium aqui, indo para o final, mas só para dizer para vocês que isso existe, o que é, mas não é necessário a Terra Santa fazer nesse momento. A gente pode usar todas as ferramentas gratuitas, tá? O Facebook, o LinkedIn fica sempre oferecendo para a gente que a gente faça um teste grátis quando a gente começa a ser ativo na rede. Se vocês ativarem o perfil do Ricardo, vocês vão ver que vai vir muito isso como mensagem para vocês. Só que são 4 níveis de LinkedIn Premium e ele está te oferecendo o teste, a degustação do primeiro nível, que é o Career. A gente tem um link ali também para vocês conhecerem com detalhes os 4 planos pagos, mas para caso da Terra Santa, que é um caso de empresa que quer prospectar o B2B, só faria sentido o Sales Navigator. Porque os 2 primeiros ali, eles são para quem está buscando recolocação profissional, e o último é para os departamentos de RH, para quem está fazendo recrutamento. O LinkedIn Sales Navigator daí seria a opção para empresas que querem fazer essa prospecção e conexões de qualidade dentro da rede social. Caso vocês escutem falar de LinkedIn Learning, é uma possibilidade para você fazer cursos direcionados para você ou para a tua equipe, tá? Funciona muito para as áreas de criatividade, para negócios e para tecnologia. Mas só pus aqui o que é para vocês, caso escutem falar, saberem por que eu não me aprofundei, porque não faz sentido. No encerramento, o que eu queria concluir para daí vocês marcarem comigo, depois de estudar o material que eu vou enviar, marcarem um tira dúvidas. Segmentar as pessoas certas para se conectar com o perfil do Ricardo é uma das estratégias que vai pôr é um dos pilares que vai pôr essa estratégia de pé. Primeiro, o perfil do Ricardo tem que estar super redondo, óbvio, né? Fazer as conexões certas seria criar essa rede de contatos com essas pessoas. Então, o primeiro exercício, Ricardo, com quem queremos falar dentro do LinkedIn? Mercado corporativo, quem são os decisores? Qual é a ocupação, os cargos das pessoas que nos interessam dentro do mercado B2B? Depois, seguindo, a gente tem que criar autoridade, que seria alimentar a company page com conteúdos pertinentes ao interesse desse público. Então, volto a falar, se eu estou lá para falar com o mercado corporativo, eu não vou ficar estimulando o consumidor final, não é isso que eu vim fazer. Eu tenho que fazer um trabalho de conteúdo estratégico. E reverberar, ou seja, pulverizar os conteúdos da página através do perfil do Ricardo, como eu já expliquei. No blog da Projetual, que vocês podem já ir filtrado como LinkedIn, nesse link tem bastante artigo, bastante novidade, coisas sobre as redes sociais que vale a pena ler.
tá? No mais, eu vou enviar tanto esse vídeo quanto os materiais em PDF na sequência. O vídeo eu vou enviar por WeTransfer, os materiais eu vou enviar por e-mail, né? E eu estou à disposição para a gente marcar aquela reunião de esclarecimento de dúvidas. Gente, por enquanto é isso. Deixa eu descompartilhar a minha tela. Quero agradecer, me colocar à disposição no WhatsApp ou no milena@projetal.com.br. Um beijo para vocês e obrigada.